Com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e as luzes do nosso Mestre Jesus e a proteção da nossa Mãe Santíssima, vamos iniciar o estudo de mais uma mensagem do Livro da Esperança. Que tenhamos a mente aberta e atenção desperta para que a compreensão se faça de forma límpida, atendendo aos nossos anseios pelo aprendizado edificante, capaz de permitir que nos transformemos cada vez mais em melhores cristãos. Hoje, nós aprenderemos na mensagem número 15 do Livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, intitulada Espírita, instruí-vos. Citando o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Emmanuel inicia dizendo: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Caberia, pois, segundo Jesus, ao Consolador que viria posteriormente, ensinar tudo aquilo que não havia sido devidamente compreendido em suas falas por parábolas. Esse Consolador igualmente relembraria as suas palavras, agora que a humanidade estava mais preparada para conhecer o verdadeiro sentido de tudo quanto Cristo nos disse, restabelecendo a essência do que foi desvirtuado, trazendo esperanças maiores a todos que agora têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. É importante, porém, que haja o esforço e a vontade ativa de cada um para se alcançar esses esclarecimentos. Senão vejamos o que nos diz André Luiz no livro Nosso Lar. O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina, a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Esse esforço pessoal parte do princípio de que, pelo livre-arbítrio, cada ser humano deve animar-se em fazer as escolhas mais acertadas, ouvindo a própria consciência, aprofundando-se no seu íntimo, visando a que possa encontrar o que realmente é importante para a sua transformação a melhor e que atenda plenamente às suas necessidades espirituais. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, nos trazendo uma fala de Jesus quando conversava com João, nos dá grande oportunidade de aprendizado. Disse o mestre: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Realçada a importância de que cada pessoa busque aquilo que lhe atende às necessidades, Jesus passa a tratar das diferenças individuais, sobretudo de entendimento,
que fizeram com que considerasse não ser possível maiores esclarecimentos do que os que trouxera naquela oportunidade. Se não vejamos, nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Em seguida, Jesus aclara que cada um deve buscar consigo mesmo, através da prece, o caminho da elevação, decidindo por seguir a vontade de Deus com fé e confiança. Disse Jesus: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Em nova citação, agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, Emmanuel nos traz: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensino. Instruí-vos. Este o segundo. Destaca, portanto, o amor como sendo o primeiro de nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo, tal qual o mandamento que Moisés havia recebido de Deus e transmitido a seu povo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ao tratar sobre o amor, trouxe-nos orientações que nos remetem à prática da caridade, como se vê. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Nesses termos, fica claro que o amor fraterno principia os sentimentos que devem dominar as condutas e os pensamentos do ser humano, e que, associado à razão, deve levá-lo à busca e aquisição de virtudes. Esse amor atinge seu ponto mais alto quando, de forma espontânea, verdadeira e despretensiosamente, alcança nossos inimigos. Nos lembra Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Enquanto tentamos realizar em nós as transformações necessárias à evolução espiritual a que nos propomos, importa dizer que não é uma tarefa fácil superar as nossas tendências a nos vitimizar. O nosso ímpeto a melindrar por qualquer acontecimento que nos desagrada, mesmo que não tenha surgido com o propósito de nos ofender, o nosso interesse de vermos atendidos todos os nossos desejos, o nosso descontrole sobre a cobiça, vaidade, orgulho, egoísmo, ainda com tantos percalços,
Temos o melhor modelo de todos e devemos tê-lo em mente sempre para que as lições edificantes possam frear os impulsos desmedidos e equivocados. Mostra-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam, que vos perseguem, é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. O Espiritismo tem sido o ponto de apoio imprescindível àqueles que se dispuserem a compreender em essência os propósitos dessa doutrina divina, que nada desvirtuou acerca dos ensinamentos de Jesus, mas o tornou mais lúcido, trazendo a todos nós a oportunidade de um consolo bendito, além de responsabilidades ainda maiores quanto ao nosso futuro, o qual depende unicamente das nossas escolhas e atitudes. Essa doutrina atua de forma contundente na instrução dos que se dispõem a vivenciá-la. Assim, nos expõe Kardec em O Livro dos Espíritos. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou senão a primeira está na posição daquele que não conhece a física senão por experiências recreativas, sem ter penetrado no fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não por um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Este livro, não tivesse ele por resultado apenas mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nos aplaudiríamos de ter escolhido para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são da nossa criação. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e de indicar-lhes o caminho a seguir para atingi-lo. Essa indicação do caminho inicia-se pela deliberação divina, mas as escolhas realizadas ao longo de cada existência será determinante para que possamos atingir o nosso objetivo. Qualquer que seja a escolha realizada, entretanto, conseguiremos todos chegar ao ponto que Deus preparou para cada um de nós. Alguns com maior dificuldade, ensejando maior tempo. Outros com menor esforço, mas não sem empenho, dedicação, vontade e confiança. Por isso, o livre-arbítrio deve ser utilizado, devendo apropriar-se do conhecimento para minimizar os tropeços. Vejamos as considerações de O Livro dos Espíritos. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho.
se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. No texto propriamente dito da mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel inicia dizendo: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Antecipar os cuidados e zelos que nos serão importantes quanto ao nosso comportamento em relação à vida, para evitarmos que as nossas quedas se avolumem, isso não quer dizer que não teremos que suportar as dificuldades e os sofrimentos que nos colocarão à prova e que testarão os nossos pendores para o bem. Todavia, demonstrar fé e confiança em Deus e nas nossas próprias capacidades nos renderá a possibilidade de nos recuperarmos ante as descaídas que certamente ocorrerão. Para isso, o conhecimento nos prepara e nos dá fortaleza para prosseguir na busca pelo nosso equilíbrio, impulsionando-nos à ação e ou reações que sejam caridosas, acima de qualquer sentimento menor que a envolva em sua origem. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos lembra: resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Voltemos com Emmanuel na mensagem do Livro da Esperança. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. A necessidade de viver coletivamente induz ao homem a necessidade de refrear seus arrojos, levando-o a compreender que o estabelecimento de direitos e deveres deve ser uma regra indispensável ao desenvolvimento de uma convivência civilizada e harmoniosa. Infelizmente, algo que parece ser natural para alguns não encontra repercussão íntima. É quando as práticas são corrompidas pelas imperfeições, quando há falta desse burilamento, quando as condutas de defesa equivocadas ameaçam a convivência e retardam a evolução humana. O individualismo passa a imperar e a incapacidade de se envolver na promoção da caridade torna ainda mais distante a possibilidade de se alcançar o que Jesus chamou de perfeição, como nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Nossa grande escola da Terra nos dá as oportunidades necessárias ao aprendizado. Caberá a cada um de nós fazer o bom aproveitamento dessas ocasiões de aprender. Emmanuel, no livro Roteiro, nos explica que a Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos e, alcançando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. Enquanto nos burilamos, a partir da aquisição de conhecimentos e da prática das virtudes, viabilizamos também o progresso de todos com quem compartilhamos trechos ou momentos da nossa jornada evolutiva. Por conseguinte, igualmente recebemos deles inúmeros ensinamentos que vão pavimentando nossa estrada em direção à perfeição ensinada por Jesus. Na mensagem Espírita Instruí-vos, Emmanuel nos diz: quanto pudermos, porém, não nos restringamos ao amparo de superfície. Ressalta Emmanuel que não devemos ficar apenas no amparo aparente,
que se limita ao discurso e pouca extensão encontra em relação às boas práticas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos lembra a máxima do Espiritismo. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. A caridade aqui preconizada extrapola as boas intenções e a inércia daquele que considera suficiente apenas não fazer o mal. Nesse sentido, assim nos fala sobre a necessidade das boas obras no livro Vinha de Luz, Emmanuel, quando diz: é muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. Se o trabalho dignifica a pessoa que o pratica, o trabalho caridoso engrandece o próximo e a Deus. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos esclarece que é pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se contra a miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência difundem-se. De igual modo, Leon Denis demonstra que o trabalho é sempre um refúgio que acalma e minimiza as vicissitudes, quando diz que o trabalho é também um grande consolador e derivativo salutar contra nossas aflições, contra nossas tristezas. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda nossa inteligência. Não há dor moral, decepções, reveses que não encontrem nele um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Aquele que trabalha tem sempre um refúgio seguro na provação, um verdadeiro amigo na aflição. Não produz o desgosto da vida. Continuando com Emmanuel, no livro da Esperança, imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos a limpeza do nascedouro. Não adianta burilar as palavras malditas, as ações equivocadas, as escolhas erradas, pois num determinado momento isso nos será enfadonho e não nos possibilitará mais restabelecer a limpidez de propósitos com a qual deveria repercutir. Devemos antes cuidar de eliminar os contaminantes da fonte para que os sentimentos e as ações já nasçam e ecoem com a cristalina essência do amor e da caridade. Esclarece Emmanuel no livro Vinha de Luz. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Há a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Olhar para nós mesmos e analisar nossas ações e nossos pensamentos é medida de prudência, pois que estamos sempre às voltas com equívocos de interpretações envolvendo nossos comportamentos. Esses equívocos tendem a nos dominar pelas medidas de autoproteção que nos impomos em nossa defesa, objetivando fugir às nossas responsabilidades ou por pura ignorância, mantendo-nos, desse modo, envoltos na citada cegueira espiritual. Prosseguindo com Emmanuel em sua mensagem, ele nos diz:
Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Possibilitar aprender o que ainda não sabe e reaprender o que ficou esquecido ou não foi devidamente compreendido é prática fundamental e representa o papel essencial da escola. Todos nós, alunos em aprendizagem na grande escola chamada Terra, devemos estar imbuídos de que nossa responsabilidade como educandos comprometidos e dedicados se resume principalmente em buscar a compreensão plena dos aspectos evolutivos intelectuais e morais que nos são ofertados em nossa grade curricular. Eis o conteúdo do curso da vida encarnada, que também nos abre o ensejo da renovação mental, conforme expõe Emmanuel no livro Roteiro. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior não te educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. O aprendizado somente tem valor quando faz diferença na sua vida e na vida do próximo. Deve ser compartilhado atendendo à necessidade de crescimento de todos, como também deve ser convertido em trabalho, para que de forma semelhante possa gerar benefícios também a todos. O conhecimento é o grande tesouro que, quanto mais compartilhado, mais riquezas produz. Nos acrescenta Emmanuel na mensagem Na Senda Evolutiva do livro Roteiro. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando, pacientemente, no seio do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. O ser humano gasta fortunas em aquisições que se destinam à destruição e que somente se prestam a incentivar o isolamento, a divisão, a discórdia, a subjugação, o preconceito, o desamor. De que serve a riqueza se não tiver uma aplicação útil no bem e no amparo aos mais necessitados? Nesse sentido, nos afirma Emmanuel no livro Vinha de Luz, a fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. Quanta diferença esse valor faria na vida de milhares de pessoas que, ao longo do planeta, convivem com a fome, a falta de assistência básica à saúde, saneamento, educação, trabalho, habitação e etc. Eis que, se disponibilizado em atendimento às demandas efetivas que propiciassem o crescimento intelectual e moral dos seres humanos, cumpriria melhor o seu caráter divino. Vejamos um trecho da mensagem não só do livro Vinha de Luz. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo,
em sua carta aos Filipenses. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e de teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Entender a extensão da caridade é parte essencial do aprendizado do homem, para que não venha mais a se equivocar nas escolhas que deve fazer ao longo da sua jornada de crescimento espiritual. De forma igual, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, realça que o amor poderá induzir a boa utilização daquilo que a ciência, financiada pelas posses, pode produzir. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. Seguindo o traçado da mensagem do Livro da Esperança com Emmanuel, espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Muitas famílias têm dispensado pouca ou nenhuma importância às orientações à formação dos jovens, abandonando-os entregues aos arrebatamentos pelos convites desviantes, que prometem facilidades e alegrias sem esclarecê-los de que eles são, respectivamente, indevidos e aparentes. Aqueles que, mais ajuizados, buscam se estabelecer na sociedade produtiva, nem sempre encontram o espaço necessário e o incentivo devido para a sua marcha profissional. Onde estão os professores que a vida colocou no destino desses jovens e que por isso têm a responsabilidade de guiá-los no caminho do bem e do amor? Onde estão esses que têm por compromisso tirá-los da condição de ignorância e alçá-los a patamares mais elevados de formação moral? Será que eles próprios tiveram a preparação para figurar como mestres ou fugiram igualmente da busca pelo saber? Nos diz Emmanuel na mensagem Diante da Terra do livro Roteiro. Quem se equilibra no conhecimento é o apoio daquele que oscila na ignorância. Que será da escola quando o aluno, guindado à condição de mestre, fugir do educandário a pretexto de não suportar a incipiência e a rudeza dos novos aprendizes? E quem estará, assim, tão habilitado perante o infinito, ao ponto de menoscabar a importância de prosseguir na aquisição da sabedoria? Parece que vivemos tempos de anomia social, em que o que é errado passa a ser considerado normal e, por vezes, até mesmo correto. Essa é a verdadeira cegueira espiritual, que tem feito domínio nas mentes desatentas e descrentes. No livro Vinha de Luz, vemos, através de Emmanuel, que, diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Por vagas crescentes de renovação, gerações diferentes surgem no caminho, impondo-lhe conflitos sentimentais e lutas acerbas. Estranha sede de harmonia invade-lhe a alma. Habitualmente, identifica-se por estrangeiro na esfera da própria família. Ilhado pela corrente escura das desilusões, a se sucederem ininterruptas,
confia-se ao tédio infinito, guardando enrijecido o coração. Essa, porém, não é a hora da desistência ou do desânimo. Cumpre-nos resgatar a confiança e empenhar nossos esforços em auxiliar, tanto quanto for possível, para que essa situação se reverta e para que se estabeleça um ambiente que favoreça a procura pelas oportunidades, que influam no crescimento dos jovens, preparando-os para que tenham força, otimismo e disposição para fazer sempre o melhor para si e para o próximo. Ensinar-lhes o caminho mais fácil quase sempre é o menos indicado, pois que por trás dos adornos poderá ensejar mais sofrimentos e dores. Voltemos à mensagem de Emmanuel. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Procuramos encontrar nas valorosas obras realizadas pelas instituições diversas que participam da cura dos distúrbios mentais ocasião de nos mantermos acomodados. Quase sempre fugimos às lacunas que deixamos em nossa consciência pela falta de entrega pessoal ao próprio aprimoramento moral. Com isso, julgamos ter nos eximido de nossas responsabilidades, justificando que, já que existe quem o faça, com maior capacidade e competência, por isso continuamos convivendo passivamente com as nossas faltas e os nossos vícios. Lê do engano, pois a nossa consciência, ainda que abafada pela nossa desfaçatez, em dado momento se imporá e exigirá de nós o esforço necessário para a imperiosa transformação espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a importância de suportar as provas e angariar a coragem moral, através da mensagem de Santo Agostinho, nos diz: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que a extrema aflição não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre? Que mais consolador, mais encorajador, que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mais uma vez, fica patente a importância da busca pelo saber e o fortalecimento da vontade na procura pela compreensão e aplicação prática dos conhecimentos elevados e sedimentados do bem para destruir o mal. Daí deve o homem retirar força e determinação, conforme nos diz Leon Denis. É belo, consolador e doce poder caminhar na vida, a fronte erguida para os céus, sabendo que, mesmo nas tormentas, no meio das provas mais cruéis, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina plana sobre nós, rege nossos atos. Que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, ela faz sair nossa própria glória e nossa felicidade. É nesse pensamento que está toda a força do homem de bem. Prossegue Emmanuel na sua mensagem. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Condoer e criticar
apontando nos outros as faltas e defeitos que entendemos estarem deteriorando os valores morais, é o que fazemos com frequência, e em grande parte das vezes com muita propriedade. A dificuldade está em nos vermos inseridos nas práticas que condenamos no próximo. Exigimos o que nos devem por direito, mas não gostamos de cumprir as nossas obrigações. E quando vamos nos justificar, ensaiamos vários argumentos para tentar manter a defesa do nosso orgulho. É no cumprimento do dever que fortalecemos a nossa razão, conforme nos mostra Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. No cumprimento de seus deveres, o homem se apresenta a Deus e aos seus irmãos como um ser consciente e capacitado a refletir as virtudes morais tão necessárias para a vida social e para a vida espiritualizada. Continua Lázaro na sua mensagem. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Deus não espera de nós menos que a busca da perfeição, ainda que tenhamos a consciência de que ela seja sua exclusiva condição. Assim, nos dá todas as oportunidades e espera pacientemente o nosso progresso moral, que, embora não se fazendo por completo em uma existência, depende do esforço pessoal de cada um para que possa ver acelerada a própria evolução espiritual. Não interessa para Deus, e também não deve ser à nossa disposição, o desejo de estagnar nossa evolução espiritual. É o que nos instiga Leon Denis na sua mensagem no livro Depois da Morte. Sair das baixas regiões da matéria e gravitar todos os degraus da hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o objetivo para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos, teatros predestinados de nossas lutas e de nossos trabalhos. Tornando a mensagem de Emmanuel no Livro da Esperança, ele nos diz o seguinte: combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Jamais devemos cruzar os braços em face das desventuras que surgem para estorvar ou dificultar a nossa jornada existencial. Na verdade, devemos buscar forças e determinação nas pelejas que nos desafiam a inteligência, a razão e os sentimentos, em prol do nosso melhoramento como humanidade. Não devemos, no entanto, nos esquecer que tão ou mais graves que as enfermidades que surgem independentes de provocação nossa, existem aquelas que se originam dos nossos comportamentos insensatos e mesquinhos, os quais, frutos da ignorância, podem nos levar à queda e se apresentam mais difíceis de nos desvencilharmos em razão da nossa própria relutância em opor-lhes resistência. Emmanuel, no livro Roteiro, nos ensina que a ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas não só, ou melhor, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos,
A bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Em síntese, somente se instruindo o homem se habilitará a alcançar a verdadeira felicidade pela procura consciente e racional de tudo o que lhe proporcionará a vitória sobre o mal. Emmanuel nos traz a advertência do Espírito de verdade, dizendo: para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. O que espera de nós o Espírito de verdade é que tenhamos sempre a disposição de nos instruirmos. Para que isso aconteça, Emmanuel, no livro Roteiro, nos lembra dos ensinamentos simples e preciosos de Jesus. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. E esclarece, mais uma vez, a importância do conhecimento compartilhado. Quando diz, no livro Vinha de Luz, através da mensagem não só de Emmanuel, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Não esqueçamos, então, meus irmãos, de continuarmos sempre buscando aumentar nosso cabedal de conhecimentos, favorecendo nossa progressão espiritual e trazendo-nos segurança, força e sabedoria. Obrigado a todos pela oportunidade. Que Deus continue nos abençoando, nos dando a força e a sabedoria para que, compreendendo seus ensinamentos, possamos prosseguir ativos e confiantes no emprego das nossas disposições de nos tornarmos reflexos do seu amor e bondade, pela vontade desperta e pelo emprego das nossas ações na conduta caridosa. Que assim seja.